stay with you. If I'm choosing wrong, I don't care at all. If I'm losing now, but I'm winning late, that's all I want. I don't care at all. I am lost. I don't care at all. Lost my time, my life is going on. A questão é se o perito designado ele tem que cumprir todas as obrigações que o juiz determinou. Sim, ele tem a obrigação de cumprir os prazos, ele tem a obrigação de ser imparcial, assim como o juiz. Até porque ele está representando aquele juízo, então ele não pode tomar partido em nenhuma das duas partes, certo? E ele tem no código, no artigo 465 do novo Código de Processo Civil, ele diz o seguinte, que as partes elas têm 15 dias a partir da nomeação do perito para alegar a suspensão ou impedimento desse perito. E o artigo 467, ele reitera isso, inclusive ele faz um acréscimo, que ele diz que tanto o juiz como o perito, eles podem excusar-se, né? E quando esse impedimento for aceito pelo juiz, o juiz vai ter um prazo para nomear um novo perito para cuidar disso aí, sendo esse novo perito também tendo a obrigação de cumprir tudo que é determinado pelo juiz. Para descrever como se processa a prova pericial, indicamos como se processa sua formulação e impugnação de seus quesitos, tanto quanto a confecção de laudo pericial e o papel do assistente técnico. Para observar tudo isso, temos o artigo 465 do novo Código de Processo Civil, onde diz que o juiz ele vai nomear um perito especializado no objeto da perícia e vai fixar de imediato um prazo já para a entrega deste laudo. Também vai incumbir as partes dentro de 15 dias contados da intimação do despacho da nomeação do perito, arguir o impedimento ou suspeição do perito, se for o caso, indicar assistente técnico, apresentar os quesitos necessários. Depois, ciente da nomeação, o perito ele vai ter 5 dias para apresentar proposta dos honorários, currículo com a comprovação de suas especializações e os contratos profissionais, em especial o endereço eletrônico para onde serão dirigidas as intimações pessoais. Também as partes elas serão intimadas da proposta dos honorários para que, querendo se manifestar, né, no prazo comum de 5 dias, depois que o juiz, logicamente, arbitrar o valor, para que elas sejam intimadas de acordo com o artigo 95. O juiz ele também vai poder autorizar o pagamento de até 50% dos honorários arbitrados a favor do perito no início dos trabalhos, devendo o remanescente ser pago apenas no final, depois do entregue do laudo e prestado todos os esclarecimentos necessários. E quando a perícia ela for inconclusiva ou deficiente, o juiz ele pode reduzir a remuneração inicialmente arbitrada para o trabalho. E quando tiver de realizar por carta, pode-se proceder à nomeação de perito e à indicação de assistente técnico no juízo ao qual se requisitará a perícia. O que tudo isso quer dizer? No caput do artigo 465, a gente já entende que a prova pericial que vai ser analisada, ela vai ser produzida por um especialista. Então, o juiz que ele está sendo responsável para nomear o perito especializado. Então, ele também tem que fixar o prazo para a entrega desse laudo, que a partir daquele despacho de nomeação do perito, ele tem 15 dias. Para as partes, como eu já disse, alegarem algum tipo de vício, ou seja, suspeição ou impedimento dele, para indicar também um assistente técnico, se for necessário, e para apresentar os quesitos a serem observados e respondidos então pelo perito. Quando observamos também em tudo isso, temos o artigo 466, onde diz que o perito ele vai cumprir escrupulosamente o encargo de que foi cometido, independentemente de termos de compromisso. E também fala que os assistentes técnicos eles são de confiança da parte e não estão sujeitos a impedimento ou suspeição. O perito ele deve assegurar também os assistentes das partes o acesso e o acompanhamento das diligências e dos exames que realizar com prévia comunicação comprovada nos autos com antecedência mínima de 5 dias. O que tudo isso quer dizer?
que, após apresentar uma proposta para o juiz e ele ter o trabalho aceito pelas partes, o perito, então, ele vai ter que cumprir com o encargo que ele foi encarregado, né? Independentemente de ter um termo de compromisso ou não. Ele também deve assegurar aos assistentes das partes, que são da confiança dela, o acesso e acompanhamento das diligências e dos exames que vão ser realizados. E a comunicação desses procedimentos, ela deve ser realizada com antecedência mínima de 5 dias. Também, acerca da prova pericial e dos deveres do perito, nós observamos o enunciado 156 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, que diz o seguinte, em seu artigo 459, que diz que não configura o induzimento, que está constante no artigo 466, que a gente acabou de falar, a utilização de técnica de arguição direta no exercício regular do direito. Tudo isso a gente pode observar que, então, tudo isso é feito por um processo. Agora, analisando a série Provas Suspeitas, que a gente observou na Netflix, lá na série são 4 episódios. E todos esses episódios, cada um mostra um tipo diferente de perícia. No primeiro, a gente observou que ela fala do vídeo forense, da prova observada por vídeo. E ele diz lá que muitas das vezes a gente acha que se tem o vídeo é porque realmente aconteceu. Mas não, tem que ver todos os ângulos do vídeo. E uma coisa que ele falou que eu achei muito relevante foi que o vídeo nada mais é do que várias fotos juntas que parecem que se mexem. E então, nós temos que observar tudo isso, porque muitas das vezes o vídeo ele é utilizado para diferenciar, para destacar, o tamanho da pessoa, a altura, a sua estatura e suas características. Muitas das vezes o vídeo está com imagem ruim, e isso é muito difícil para distinguir. Tanto que tem uma parte que ele demonstra que se numa câmera que é geralmente utilizada de vigilância, uma pessoa ela der 10 tiros, provavelmente só vão ser vistos 3. Agora, se fosse uma câmera de alta definição, provavelmente você veria os 10. Então, fica difícil você falar, não é uma verdade certa o que está no vídeo. Tudo isso precisa ser investigado como um conjunto de provas, e não como uma prova única para ser determinante dentro do processo. Depois do segundo vídeo, a gente fala do respingo de sangue, que ele traz um caso onde o respingo de sangue ele é algo muito difícil de ser ignorado, porque se você está perto, de alguma forma o sangue vai pegar em você. Então você vai trazer esse vestígio do que aconteceu. E no episódio ele traz o caso de uma mulher que, segundo seu relato, ouviu um tiro e saiu correndo de sua casa e não teve contato com a pessoa que foi a vítima que recebeu o tiro. E nas suas vestes, depois de 25 anos, foi encontrado um único pedaço que foi identificado como pedaço de sangue, como gotícula de sangue de um respingo, que viria a ser um respingo, mas que não tem como saber. E então o sangue ele é difícil de ser observado, ele tem toda uma ciência por trás disso. O sangue ele geralmente ele também destaca para o perito como que aconteceu aquele dano, como que foi o dano sofrido pela vítima, se foi muito perto, se o revólver foi disparado muito perto, se foi longe, de quem foi. E em todo esse episódio foi evidenciado, foi mostrado que eles quiseram dizer que como a gotícula pegou no vestido dela, mesmo que seja mínima, da distância que geralmente respinga é 1,5 m a 2, então provavelmente ela estava perto dele, ou seja, uma suspeita pode ter matado ou não, ou participado da morte dele. Depois, no terceiro episódio, a gente viu a questão dos cães farejadores, que também, como já foi dito lá, é para ser observado como uma prova em conjunto com outras, não como prova essencial para determinar se a pessoa é culpada ou não. Por quê? Porque um cão ele é treinado com seus instintos, né?
com sua forte sensibilidade para odores, ele tem uma predisposição para captar cheiros de decomposição e sangue. Então, ele é muito utilizado para questões de desaparecimento ou assassinato. Os cães farejadores, eles têm uma margem de erro, assim como todos os tipos de provas a serem analisadas. E nesse caso, estava sendo analisado como uma prova crucial, como se só tivesse aquela e aquele fosse o suficiente para basear a probabilidade do réu. Quer dizer, do acusado, né? Então, lá no caso, traz o caso de um desaparecimento de uma criança de 2 anos que estava com seu pai dentro do carro e, segundo o relato do acusado, o carro teria sido roubado e não deixaram que ele tirasse a criança de dentro antes de levarem o carro, e levaram o carro junto com a criança, e a criança desapareceu, e até hoje não tem nada que diga isso. Porém, para analisar a cena, levaram cães farejadores e o cão latiu. Essa é a linguagem que a mãe usa dentro do episódio. Que o cão latiu, isso quer dizer então que ele sentiu o cheiro de decomposição do corpo humano. Então quer dizer que provavelmente a criança estaria morta, mais 100% que ela estaria morta. Tendo em vista isso, o pai foi acusado, e por causa disso também tiveram várias outras. Eles chegaram a conclusões que não tem como ser 100%, que o pai espancou a menina até a morte, depois fez algo com o corpo dela. Eles tentam insinuar que foi para um incinerador da cidade, que estava bem perto do local onde aconteceu tudo isso. E utilizaram mais uma vez uma única prova para basear a probabilidade de alguém. No quarto vídeo, traz a questão do DNA forense, da análise dele, para culpabilizar alguém que esteve ou não naquele lugar. E ele traz então a questão de um negro que foi agredido por um grupo de judeus, e ele pega essa questão para falar que dentro daquele crime ocorreu o que tirou o sapato, o tênis dele, e jogou num telhado, e nesse telhado foram buscar esse tênis e conseguiram 0,9 nanomilímetros de vestígios de DNA. Ou seja, e sendo que no vídeo já falaram que no mínimo tem que ser 1 nano para poder ter uma análise sólida, uma análise que tem mais chances de ser assertiva. E não foi esse o caso. E a grande crítica desse episódio foi que toda essa parte que eles chamam de FST, que é um tipo de teste onde, mesmo que você não tenha todo o material genético, toda a cadeia de DNA e de RNA para identificar isso, que o próprio sistema ele se encarrega de construir a parte que não tem, para que possa ter uma análise. Só que fazendo isso, a gente pega o nosso DNA basilar como igual de todo mundo e difere aquela parte mínima que nos difere de todos os outros seres humanos. Então fica uma análise tendenciosa, pode ser usada para o mal, tanto quanto o bem, como todas as coisas. Mas a grande crítica, então, para analisar tudo isso, a gente vê que a prova, todas essas provas no perito, elas não são 100%, mas elas devem ser tratadas como um conjunto. E nos Estados Unidos, as coisas não são muito bem assim. Eu percebi muita tendência ali em todos os tipos de decisões. Sempre tinha alguma coisa para tentar para tentar culpabilizar ali aquela pessoa, mesmo que não tivesse 100% de certeza em cima daquelas provas. No primeiro episódio, fala de um cara que ele já tinha algum histórico com a polícia, porque ele era um cantor de rap e fazia críticas sobre como a polícia tratava os soldados e todas as pessoas de baixa renda. E usaram isso para culpabilizar ele. Embora não tenha certeza se ele tem culpa ou não, mas
não tendo certeza ali, não tendo vestígio que foi realmente ele, além das câmeras borradas e da altura que não bate com a dele no vídeo, que é tanto usado isso pra dar fundamento ali. E no segundo vídeo a gente já fala do respingo de sangue desse cara, sabe, dessa moça, dessa mulher, que usou o fato da mulher não gostar do homem, deles brigarem, querer o divórcio, ele queria o divórcio, segundo o amigo dele, e ela não aceitou e matou ele. No terceiro, fala dos cães farejadores, justamente desse caso, que o pai dessa criança de 2 anos já tinha passado pela polícia, mas não foi por agressão. Eu não lembro muito bem o que foi, mas ele tinha uma passagem pela polícia muitos anos atrás, quando era jovem, e inclusive fala isso no julgamento, que ela usou isso para fundamentar mais a decisão dela. E no terceiro e no quarto fala da questão do análise do DNA, que justamente era um negro contra judeus, e os judeus tinham muita influência nos políticos, tanto financeira quanto política mesmo, e em cima deles, e por isso a real pessoa que realmente mostra no vídeo nem aparece dentro dos inquéritos. Agora a gente analisando a questão de como relacionar todo o processo das provas periciais dentro do fundamentando aqui, para relacionar com os episódios, nós temos a questão dos exames, que elas são a verificação, ou seja, é a perícia propriamente dita, que ela consiste na inspeção mesmo do meio do perito sobre a pessoa, ou sobre a coisa, sobre os imóveis e semoventes, para desvendar os aspectos técnicos e científicos de todo o caso. Depois tem a vistoria, que consiste na mesma atividade do exame, mas esse recai sobre os bens imóveis. Depois nós temos a avaliação, que é a atribuição de valor a bens jurídicos, de coisas, direitos ou obrigações. E a gente pega também a questão, partindo do ponto da existência ou não do processo do curso, a gente pode classificar a perícia em judicial, onde a gente fala da mais comum, né, que ela resulta na ação proposta, sendo determinada de ofício ou por um requerimento de ambas as partes, com um perito nomeado pelo juiz, entre outros. Depois temos a extrajudicial, que ela, embora a perícia extrajudicial não seja muito comum, ela veio com a Lei 8.455 de 92, onde ela autoriza as partes a instruírem a inicial e a contestação com pareceres técnicos, a fim de se evitar a perícia judicial, sendo uma prova que ela já estava pré-constituída, de um modo que a parte contrária ela pode requerer em juízo que seja efetivada nova perícia por perito indicado já pelo magistrado, que também ela pode ser produzida antecipadamente, mas a prova pericial será judicial por quanto ela for requerida pelo juiz e se ela for deferida por ele. Também temos a questão da informal, que é uma espécie de perícia judicial onde está dispensado o laudo, que é quando o fato é esse se verificar ou permitir, onde o juiz ele vai determinar que seja feita apenas a inquirição do perito e dos assistentes técnicos a respeito daquilo que eles verificaram, sem o formalismo da confecção do laudo. Também tem a questão do critério existencial da norma legal impositiva, e impositiva ou não, que ela vai ser dividida em perícia obrigatória, que é uma perícia necessária dentro do processo, a facultativa, que quando ela puder ser feita através de outro meio de prova que não seja a perícia. Bom, o que eu pude observar aqui é que do direito dos Estados Unidos e do direito brasileiro tem muitas diferenças, mas porém eles se casam em alguns casos quanto aos tipos de investigação. Porém, no final, no Brasil ele não é utilizado como 100% para determinar algo, e sim como um conjunto. Já nos Estados Unidos eu achei muito tendencioso, onde eles usavam só um tipo de prova para julgar tudo isso. Bom, essa foi a questão 1 do grupo de Londres, onde a gente tentou explicar um pouquinho da prova pericial. Bom, olá professor, tudo bem? Bom, meu nome é Carlos Eduardo e eu sou do grupo Tóquio e eu fiquei responsável pela segunda questão do grupo Londres. Bom, a questão diz o seguinte: a ato notarial é um meio de prova que tem por objetivo comprovar situações de fatos presenciados pelo tabelião, como fotos, textos, vídeos, áudios e odores,
sendo lavrada a documentação como fé pública, verdadeiro ou falso. Bom, na minha concepção e dos meus colegas, eu acredito que a certidão seja verdadeira e seguindo descreva como se processado ato notarial e sua utilidade correlacionada com o testamento, ok. Bom, eu vou explicar basicamente tudo sobre a ato notarial para, né, caso mesmo algumas coisas irrelevantes, mas eu vou citar. Bom, a ata notarial, ela está descrita no artigo 334 do CPC e ela trata-se de um instrumento público relacionado, né, como o seu próprio mencionou na questão, relacionado com a fé pública, produzido pelo tabelião. Bom, o tabelião é basicamente um oficial público e para constatar de forma objetiva e imparcial a realidade de um fato que ele presenciou ou tomou conhecimento. Bom, a função principal dessa ata notarial é tornar-se alguma coisa meio que prova judicial. Por exemplo, um documento. Um documento qualquer não é uma prova até, né, até se tornar aí com a ata notarial esse documento que deixa de ser documento qualquer se torna, por exemplo, prova em uma determinada demanda. Eu não sei se acho relevante, mas eu vou mencionar o preço, né? O custo, na verdade, da ata notarial, ele é tabelado por lei, por cartório e em todos os estados, ou seja, não tem um estado é mais caro que o outro, eles é o mesmo valor, que é no valor de R$ 466,87 por folha, na primeira folha, na verdade, e tem por página adicional, ele tem ele é adicionado R$ 235,70, ou seja, bem carinho essa ata notarial. O que é necessário para que ocorra uma ata notarial? É necessário telefone ou remete-se uma mensagem com a indicação dos fatos que esteja a verificar, né? Como, por exemplo, um documento ou uma foto. Em agendamentos para a presença local e na hora indicada. Uma minuta para a conferência, o prazo de 1 a 2 dias úteis e agende a data da assinatura. Esses são os requisitos. As pessoas que têm legitimidade para solicitar a ata notarial são as pessoas incapazes, né, maiores de 16 anos e menores de 18. Procuradores, pessoa jurídica. E se por acaso um incapaz solicitar a ata notarial, a menção é expressa a idade por quem é assistido, ou seja, ele obviamente tem que ser assistido, né, se for incapaz. Se solicitar de procuração, a menção expressa a representação por procurador. Eu vou ler um texto que explica para meio que se aprofundar mais sobre o assunto. Bom, a ata notarial é usada para pré-constituir evidências dos fatos. Bom, ele é basicamente mais para formar a convicção do juiz também, como eu vou citar também sobre a regra probatória mais para frente. A alternativa, cadê? Calma aí. E sobre o caso sim, né, da vídeo e a ata notarial em anexo, indicando, bom, basicamente, professor, julgando em conta do caso do Sim Goldman, né, ele era o pai biológico. Claro que pelo fato dele ser o pai biológico e ter como provar, eu acho que esse foi o principal ponto para a justiça brasileira, né, o Supremo, declarar que a criança deveria ficar com o pai nos Estados Unidos. Mas, em minha concepção, particularmente, tirando a parte do direito, eu acho que teve bastante influência das manifestações, protestos, né, em nome do pai nos Estados Unidos. Eu acho que isso influenciou bastante na decisão do Supremo. Particularmente, né, professor? Não deixando bem claro isso. Mas eu, particularmente, também eu acho que foi a decisão correta, deixar com o pai, né? Porque a avó lutou um pouquinho para conseguir a guarda da criança, né? Mas não conseguiu. E a alternativa B sobre as regras do privilégio probatório. Bom, basicamente eu vou primeiro explicar como funciona a fase probatória do processo. Se chegou a esse ponto é porque, bom, não é que não tenha provas, mas não seja provas suficientes. Vamos dizer que não sejam provas suficientes para formar a comissão de juiz. Vamos dizer que é por isso, né? Teve forma, mas não convenceu o juiz dizer que isso. E em relação à pressão do Clício e do Alexandre, né? Em primeira comissão com o Clício, ele se baseia na doutrina do Luiz Guilherme Magnólio, né? Que tem por finalidade de buscar as verdades dos fatos narrados para formar a confissão de juiz, como eu citei, né? A fase probatória é uma parte que o juiz não tem sua formação formada, né? Para ter assistência justa, digna e imparcial. E ele mencionou o artigo 414 do CPC,
que são importantes para a temática, então eu vou mencionar. O primeiro inciso é o concernente a negócio da própria família, da vida da família, sua prestação puder violar dever e honra, sua publicidade redundar em desonra às partes ou ao terceiro, bem como a seus parentes consanguíneos ou afins até terceiro grau, ou lhes representar perigo de ação penal. Inciso 4. Sua exibição acarretar a divulgação de fatos cujo respeito por Estado ou profissão devem guardar o segredo, e substituir outros motivos graves que, segundo o prudente arbítrio... Bom, professor, basicamente eu não vou explicar cada inciso porque vai ficar muito longo o vídeo, mas enfim. E houver disposição legal que justifique a recusa da exibição. E a parte do Alexandre, ele se baseou por outra rotina, diferente do Cleonson, né? E ele se baseou na doutrina do Luiz Flávio Gomes. E basicamente ele explicou que ninguém é obrigado a se autoincriminar, né? Fornecer dados, documentos, informações, declarações de qualquer tipo que, direto ou indiretamente, irá incriminar ele, né? Ele diz que isso não é obrigatório e isso meio que funciona com a parte de confusão também, né? No sistema brasileiro, de justiça brasileira. Porque ninguém é obrigado a produzir provas, né? Por exemplo, se uma pessoa for forçada a confessar, mesmo que a pessoa tenha cometido o crime, sei lá, por exemplo, homicídio. Aí uma pessoa de autoridade fez com que essa pessoa confessasse o crime, ele não seria válido, não seria possível condenar essa pessoa porque, né, ela foi forçada aquilo. Se for comprovado também que ela foi forçada, em muitos casos no Brasil tem alguns, né, que elas são obrigadas a confessar e ninguém sabe e dizem que é voluntariamente que a pessoa confessou, mas tá errado. Bom, professor, basicamente é isso. Questão número 3 é falsa. Então, pode haver prorrogação de mais de 10 minutos se o juiz autorizar e nada tem com relação de uma das partes de pedir por memórias. Até porque se o juiz autorizar todas as partes, deverão fazer pelo mesmo meio. No artigo 364 diz: fim da instrução, o juiz dará a palavra ao advogado do autor e do réu, bem como ao membro do Ministério Público, se for o caso de sua intervenção sucessivamente, pelo prazo de 20 minutos para cada um, prorrogável por 10 minutos ao critério do juiz. Ou seja, cada parte pode ter 10 minutos acrescentados aos já dos 20 antipulados. No inciso 2, quando a causa apresentar questões complexas de fato ou de direito, o debate oral poderá ser substituído por razões finais escritas, que são apresentadas pelo autor e pelo réu, bem como pelo Ministério Público, se for o caso de sua intervenção em prazos sucessivos de 15 dias, assegurada vista dos autos. Nada se fala em prorrogação em caso de memórias escritas. A quarta questão, ela está errada. A sentença ela deve ter sempre fundamentação, e isso não é algo facultativo. Bom, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é João Pedro. Eu vou falar aqui sobre a audiência de instrução e julgamento, né? Vou falar sobre a questão número 3 na segunda parte. A Jordana já explicou a verdadeira ou falsa, vou explicar a segunda parte aqui. Então, para começar, a audiência era separada em alguns pontos. Primeiro, a abertura da audiência, né? E pregão, a tentativa de autocomposição do juiz, a produção de prova, debates orais e protocolação da sentença. É resumido nessas partes, beleza? Então vamos lá. Começa com, primeiramente o juiz vai marcar o dia e a hora e vai declarar aberta a sessão, né? Declarar aberta a audiência, né? Instalada a audiência, o juiz vai tentar conciliar as partes. Mas não teve a conciliação e a mediação antes? Sim, mas aí mesmo passando por essa etapa de mediação e conciliação, o juiz vai tentar novamente fazer essa mediação, porque vai dar certo, né? Então beleza.
um ponto aqui, o juiz ele exerce o papel de polícia dentro do tribunal, dentro da audiência, certo? Então é ele que vai manter a ordem naquela audiência. Ele pode mandar expulsar alguém, ele pode chamar a polícia para expulsar alguém, né? Mas mesmo assim ele tem que tratar com muito respeito e tratar com unanimidade os advogados, o MP, tá? Enfim. E também ele tem que registrar tudo nas atas da audiência, tudo o que aconteceu. Tem que falar tudo com muita exatidão do que está acontecendo. Então, beleza. Dito isso, vamos para a próxima parte, que é a ordem de colheita da prova oral. Então, como é que funciona? Primeiro vem os peritos e os assistentes a depor sobre as provas orais, depois vem as partes e depois vem as testemunhas, certo? Enquanto esses três grupos estão depondo, os advogados e o MP, eles não podem intervir, só quando o juiz autorizar, mas em regra eles não podem intervir. Em caso de audiência pode ser adiada também, né? Ela pode ser adiada por convenção das partes. Se alguma parte que é muito importante não puder comparecer e seja justificado, pode ser adiada. E caso a audiência demore mais de 30 minutos para o seu início, ela é adiada. Ao fim dessa primeira parte de coleta de provas e tudo, o juiz dará a palavra aos representantes das partes e ao MP. Ou seja, acabou essa parte de coleta de provas, acabou a parte das testemunhas, do depoimento pessoal, começa a segunda parte, que são a segunda parte do início, né? Do final, e são as considerações finais. Então, que é aquela parte que os advogados vão falar, que o MP vai falar, e esse tempo demora de 20 minutos, mas pode ser acrescentado mais 10 minutos desse tempo também, beleza? A audiência, ela é uma só, em regra é uma só, mas tem aquelas audiências muito longas que tem que ser fracionadas, porque não dá tempo. Mas não é audiência 1, audiência 2, não são audiências diferentes, é uma audiência só, separada em vários dias, porque não dá tempo. Mas em regra, sempre é feito em um dia só. Acabando o debate, acabando as condições finais, o juiz vai proferir a sua sentença. Se ele proferir a sentença oralmente, ele já vai proferir na própria audiência. Se for um caso muito complicado e ele for proferir escrito, né, por escrito, ele tem um prazo de até 30 dias para proferir a sentença, certo? Após isso, o servidor vai estar acompanhando todo o processo, contestação da ata, ele vai elaborar o resumo de toda a audiência e ele vai falar tudo o que está ocorrendo, né? Ele vai até digitar já, mas vai falar o resumo de tudo que aconteceu na audiência. Também vai falar por extenso todos os despachos, todas as decisões, as sentenças e todos os atos daquela audiência, certo? Que vai constar na ata da audiência. A audiência ela sempre será pública, ressalvando algumas exceções, quando tiver menor, como foi o caso de família, por exemplo. Então, vamos falar aqui um pouquinho sobre as testemunhas. Bom, a auditiva de testemunhas, ela é o quê? Ela é o ato de falar. É o ato das testemunhas serem ouvidas. E ela em regra acontece na própria audiência, na sala da audiência, mas se a testemunha morar em outro lugar e não puder ir para a audiência e tal, enfim, ela pode ser realizada por videoconferência, tá? Mas em regra é na audiência, na frente do juiz, bonitinho. Tá, uma coisa que eu esqueci, sempre no início das audiências, eu mesmo quando via nas audiências sempre acontecia isso, o juiz pede todos os documentos de todo mundo lá, pede do réu, do autor, dos advogados, do MP, de quem está estudando lá, está só assistindo, ele também pede os documentos dessas pessoas, certo? Às vezes eles esquecem, às vezes estou nem aí, mas em regra eles pedem até para constar na ata de quem todo mundo estava lá. Então, beleza. Como funcionam as perguntas? As perguntas são formuladas pelas partes diretamente às testemunhas. As perguntas são assim, então as partes ou o advogado, as partes formulam as perguntas e são feitas pelas testemunhas.
Perguntas que ferem a dignidade da pessoa, né? Ou seja, que constrange, que causa vergonha a pessoa, não poderá ser feita. Caso feita, o magistrado pode indeferir as perguntas. Então, o magistrado viu que as perguntas não é interessante, ou fere isso, ou não pode ser feita, ele pode indeferir. Se o advogado quiser constar na ata, ele pede para constar na ata que o juiz não deixou fazer essa pergunta, e para evitar um recurso está constado na ata. Quando a gente vai falar já sobre o depoimento pessoal, né? Mas os advogados do autor não pode fazer pergunta para o autor, e o advogado do réu não pode fazer pergunta para o réu no depoimento pessoal. Mas quando for ouvir as testemunhas, ambos os advogados podem fazer perguntas para todas as testemunhas, certo? E aí, já entrando agora no depoimento pessoal, quando for depoimento pessoal, o advogado do autor não faz pergunta para o autor, o advogado do réu não faz pergunta para o réu, porque o juiz quer tirar suas próprias conclusões, certinho? Então é isso aí. Agora eu vou falar um pouquinho rapidão sobre depoimento pessoal. Depoimento pessoal é o meio de prova destinado à interrogatória das partes. Ele é aplicação tanto para o autor e quanto para o réu. E durante o depoimento pessoal, o que acontece? As partes falam um ponto de vista, falam o que aconteceu no processo, ou eles podem simplesmente ratificar os argumentos que já estão na petição inicial, na acusação, na réplica, e simplesmente falam isso novamente, ratificando algumas partes, explicando melhor como que acontece, beleza? Mas simplesmente eles falam o que aconteceu, o que eles enxergam do acontecimento, certo? Em regra, o depoimento pessoal ele está sempre na audiência de instrução de julgamento, como está falando aqui, ele sempre está nessa parte de instrução de julgamento, mas existem exceções, e o juiz pode pedir de ofício o depoimento pessoal em qualquer parte do processo. E essa aí é a minha parte, questão número 3, e está respondida. Respondendo à questão número 4, vistos que podem acometer a sentença. A decisão ela precisa estar relacionada exatamente naquilo que foi pedido nos autos, examinando todos os pedidos, nem mais nem menos. No caso da sentença citra petita, é quando deixou de examinar um pedido inteiro ou parte dele, ou seja, é um pedido abaixo do que foi pedido. Nesse caso, o problema está na fundamentação, por ser omício, pois é possível que o pedido seja julgado parcialmente procedente. Então, na citra petita, o juiz ele deixa de lado um direito material, simplesmente se omite e, consequentemente, se aprecia apenas parte do pedido e fica abaixo do pedido e, por isso, ela será nula. Um exemplo para ficar claro. O autor ele pede danos morais e materiais pela negativação indevida de seu nome promovida por uma determinada empresa. Se a sentença determinou os danos materiais, julgando procedente ou improcedente, tanto faz, mas não examinou o pedido de indenização, trata-se de uma citra petita, pois deixou de examinar o pedido que estava nos autos. Pode ser combatida com embargos de declaração. A ultra petita é quando vai além do pedido, na qual a sentença profere mais do que o autor pediu. Um exemplo simples. O autor pede para pagar R$1.000 e o juiz a condena a pagar R$2.000. Nesse caso, ele extrapolou aquilo que foi pedido e cabe a apelação. A extra petita é uma sentença fora do pedido, que julga diferente daquilo que foi pedido pelo autor. Ou seja, o autor ele pede uma coisa e o juiz concede outra coisa. E também nesse caso ele vai caber apelação. Isso tudo é baseado no artigo 492 do CPC, que diz: é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como a condenar parte em quantidade superior ou em objetivo diverso do que lhe foi demandado. Então, com isso a gente conclui que esses vícios presentes em decisões acarretam a nulidade do ato decisório. B. Elementos da sentença que compõem a sentença e suas finalidades. Temos os 3 elementos essenciais da sentença, são eles o relatório, a fundamentação e o dispositivo.
O relatório é um resumo da demanda, exatamente como o nome sugere. Então, o juiz ele vai indicar as partes, a súmula do pedido, a súmula da defesa e uma descrição dos principais atos praticados no processo. Já na fundamentação, que é o nosso ponto central em relação à pergunta, o juiz tem o dever de apresentar todas as questões para a demanda justamente para justificar as decisões tomadas. Se porventura não houver essa fundamentação, a sentença é nula, sendo o efeito a nulidade absoluta. Sobre o dispositivo, ela pode ser direta e indireta. Direta é quando o juiz ele expressa diretamente o direito obtido pelo autor. Indireta é quando há o acolhimento do pedido, mas sem indicar o direito obtido. Com o dispositivo, temos a parte final do processo, pois com ela que são criados os efeitos práticos da sentença. O dispositivo ele implica nas soluções das questões decorridas em juízo. É isso, obrigada.